Moisés, uma jornada pela libertação e lei divina. Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a uma jornada única através da vida extraordinária de Moisés, um líder inspirador que desempenhou um papel fundamental nas tradições religiosas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Ao explorarmos mais detalhadamente os momentos mais marcantes desta incrível narrativa, focaremos na libertação dos israelenses do Egito e na entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Prepare-se para uma imersão profunda em uma história que transcende o tempo, oferecendo valiosas lições para nossas vidas. Chamado de um destino divino. A história de Moisés começa com um chamado divino extraordinário, o episódio da sarça ardente. Diante de uma sarça que ardia sem se consumir, Moisés é convocado por Deus para uma missão grandiosa de liderar os israelitas à liberdade. Este chamado é mais do que uma atribuição, é um compromisso divino com a liberdade e a justiça. Neste momento crucial, a sarça ardente não apenas revela a presença divina, mas também simboliza a chama interior que Moisés precisará para enfrentar os desafios que se revelarão à sua frente. Assim, ele iniciará uma jornada que não apenas mudará a história dos israelitas, mas deixará um impacto duradouro em toda a humanidade. A libertação do povo de Deus. Equipado com a orientação divina em um simples cajado, Moisés enfrentou o poderoso faraó do Egito. Este confronto não é apenas um debate entre dois líderes, mas um choque entre dois sistemas de crenças, a tirania do faraó versus a liberdade prometida por Deus. Este episódio ressalta não apenas a coragem de Moisés, mas a inabalável fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A narrativa da libertação dos israelitas é rica em simbolismo e significado. As enviadas a pedido de Moisés não são apenas eventos milagrosos, mas também lições destinadas a desafiar a arrogância e a resistência do faraó. A libertação que se segue, culminando com a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, torna-se um marco na história não apenas dos israelitas, mas de toda a humanidade. O caminho pelo deserto. A jornada dos israelitas não termina com a libertação, mas continua pelo deserto. Este é um período de transição, marcado por desafios, provas e a necessidade constante de confiança em Deus. O deserto, muitas vezes árido e desolado, torna-se uma metáfora poderosa para os momentos difíceis de nossas próprias vidas, onde a fé é testada e fortalecida. Moisés liderou um povo que agora experimenta a liberdade, mas enfrenta a incerteza do deserto. A dependência diária do maná celeste e a busca por água não são apenas necessidades físicas, mas também lições sobre a dependência constante de Deus. Este é um tempo de moldagem e preparação, onde os israelenses aprendem a confiar na provisão divina em meio à incerteza. A revelação nos 10 mandamentos. Chegando ao Monte Sinai, Moisés é chamado por Deus para subir e receber os 10 mandamentos, os princípios fundamentais da lei divina. Esta revelação é um marco não apenas na vida de Moisés, mas na trajetória espiritual de toda a humanidade. Cada mandamento não é apenas um conjunto de regras, mas um guia eterno para uma vida moral e justa. A entrega dos 10 mandamentos é um evento de profundo significado teológico. Moisés, ao recebê-los, tornou-se o intermediário entre Deus e o povo de Israel. Os princípios transcendem o tempo, fornecem diretrizes atemporais para uma vida ética. Cada mandamento é uma pérola de sabedoria, esculpida no coração da existência humana. Desafios de lidar com uma nação em formação. Liderar uma nação em formação não é tarefa fácil. Moisés enfrenta a responsabilidade monumental de guiar um povo rebelde, lidando com reclamações, rebeliões e desafios diários. A jornada pelo deserto não é apenas física, mas espiritual e emocional. Moisés, o líder pacificador, surge como um exemplo de paciência e perseverança diante das adversidades. Sua liderança transcende o aspecto político e torna-se uma aula de como guiar com empatia e compaixão. A jornada pelo deserto não é apenas uma travessia geográfica, mas uma jornada interior de crescimento e transformação. A tragédia da terra prometida e inalcançável. Após décadas de liderança, Moisés enfrenta a trágica realidade de não entrar na terra prometida. Este momento é uma poderosa lição sobre as consequências de nossas ações e a natureza resultante do destino,
mesmo para os líderes mais dedicados. A Terra Prometida torna-se um símbolo não apenas de um lugar físico, mas também de realizações e objetivos que, por vezes, permanecem além do nosso alcance. A tragédia pessoal de Moisés é compartilhada com o povo que ele guiou com tanto zelo. Sua história torna-se um lembrete de que, mesmo os mais próximos de Deus, podem enfrentar desafios insuperáveis. Contudo, Moisés aceita seu destino com dignidade, confiando na justiça divina. Moisés na tradição religiosa e cultural. Moisés não é apenas uma figura religiosa, mas uma fonte de inspiração para artistas, escritores e cineastas. Exploraremos como Moisés é retratado na Bíblia, na Torá, no Alcorão e como sua história influenciou a arte e a cultura ao longo dos séculos. Na tradição judaico-cristã, Moisés é visto como um dos maiores profetas e legisladores. Sua conexão direta com Deus, evidenciada na entrega dos mandamentos, destaca sua posição única na história religiosa. No Islã, Moisés, Musa, é igualmente reverenciado como um profeta, com sua história compartilhando muitos paralelos com a narrativa bíblica. Além dos textos sagrados, Moisés é uma figura recorrente na arte e na literatura. Pinturas famosas retratam a cena da entrega dos 10 mandamentos, capturando a grandiosidade do momento. Autores ao longo dos séculos incorporaram a história de Moisés em suas obras, explorando temas de liderança, fé e redenção. Conclusão: o legado duradouro de Moisés. Ao concluirmos nossa jornada, refletiremos sobre o legado de Moisés, que transcende sua própria vida. Sua história continua a ressoar, chamando-nos à coragem, fé e submissão à vontade divina. O legado de Moisés não é apenas uma parte da história antiga, mas uma fonte contínua de inspiração para aqueles que buscam propósito, significado e conexão com o divino. O líder que guiou os israelitas pelo deserto, que fez faraós e desafios divinos, torna-se um farol de esperança para todos nós. Sua jornada, marcada por triunfos e tragédias, oferece lições universais sobre a natureza humana, a relação com o divino e a importância da perseverança em face das adversidades. Se esta jornada pela história de Moisés tocou seu coração, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que buscam inspiração e sabedoria. A história de Moisés é uma fonte infinita de lições que transcendem as barreiras do tempo. Neste vasto oceano de sabedoria, cada onda da narrativa de Moisés carrega consigo pérolas de verdade eterna. Junte-se a nós na exploração contínua desta história rica e significativa, que continua a ecoar através dos séculos.